Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome do Espiritismo. Eu, Otávio. E eu, Mirtz. O Mirtz, hoje vamos falar de uma coisa que pode ser que a turma se interesse bastante, que é um tema... Provavelmente. Eu acredito que sim, né? Um tema que está na moda. Sim. Hoje nós vamos falar dos pets, nossos Sim. Bichinhos. Tão amados, né? Nossos animaizinhos, ser humaninhos, né? É verdade. Nossos ser humaninhos. Hoje a nossa aula vai ser voltada para isso aí. O que o Espiritismo tem a falar, tem a dizer sobre esses animaizinhos tão lindos que Deus nos deixou. Começa, Mirtz. Nós vamos falar hoje na missão espiritual dos animais na Terra. E quem nos responde é nada mais, nada menos que o nosso amado Chico Xavier. Qual é a missão dos animais na Terra? Nossos queridos amigos de quatro patas possuem uma missão especial em nossas vidas, têm um propósito divino além do que podemos imaginar. Eles são mensageiros do amor e compaixão, nos dando apoio nos momentos mais difíceis e compartilhando conosco uma conexão única e profunda. O que é essa missão espiritual? Antes de tudo, é preciso entender o que é uma missão espiritual. Cada ser vivo na Terra tem um propósito, inclusive as plantas. Aliás, há vertentes que acreditam que até mesmo as pedras, as águas, o vento, o fogo, também têm seus desígnios nesse planeta. Entretanto, alguns são mais complexos do que outros, como os seres humanos. Seja como for, é preciso entender que a missão espiritual inclui tarefas e deveres a cumprir nesse plano para que possamos evoluir na nossa jornada astral. Desta forma, a missão espiritual sempre estará de acordo com o nosso grau de evolução no momento. Os animais e o espiritismo. Livro dos Espíritos, questão 592, Kardec. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem aos animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes. Porquanto, alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida como um modo preciso? Foi uma pergunta. A resposta: e a este respeito é completo e desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que um animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desde muito baixo, algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto, pelo físico, e como os animais são menos dotados do que muito deles. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação da sua necessidade, para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinando um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Recebei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Vamos lá, continuando com o Livro dos Espíritos, questão 593. Poder-se-á dizer que os animais obram por instinto? Resposta: ainda há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Na questão 597, pergunta-se: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, veio a resposta, se quiseres.
dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Tá? Entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. A distância é bem grande. Verdade. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente, ele permanece em estado latente. Né? A espiritualidade dos animais. Agora vamos falar um pouquinho lá, né? Voltado ao nosso amigo Chico Xavier. O Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, uma vez disse: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. O Espiritismo acredita que todos os animais, racionais e irracionais, caminham para a evolução espiritual. Cada um deles tem sua importância nesse planeta, no plano físico e espiritual. A zootecnista estudiosa do Espiritismo, Fernanda Vieira, escreveu em seu livro Os Animais e o Espiritismo, que é de uma enorme prepotência nós humanos, acharmos que os animais estão na Terra para nos servir e nos entreter. Ela questiona: o que Deus, em sua infinita bondade, faria uma coisa dessas? Porque apenas o homem será o filho privilegiado, questiona ela. O papel dos cães, assim como dos demais animais, na espiritualidade é de evolução. O que é a missão espiritual? Como a missão espiritual está diretamente relacionada com a nossa evolução, é necessário deixar claro que, de acordo com a visão espírita, o animal mais evoluído espiritualmente é o cão. Deste modo, a missão espiritual dos cães é muito similar à interligada à nossa. Isso significa que eles nos veem como professores e guias na sua jornada. E nós, como todo mestre, também aprendemos muito com os nossos discípulos. Quais são os benefícios de alimentar a missão espiritual de um cão ou de um animalzinho? Além de nos ensinar muito sobre o amor e o companheirismo, auxilia-nos os animais em sua missão espiritual, apresenta diversas vantagens únicas, como os animais, sobretudo os domésticos, têm uma habilidade única para a proteção espiritual. Isso porque eles têm uma sensibilidade e, assim como nos protegem dos perigos físicos, estão sempre apostos para nos defender de ataques de outro lado. Tem um questionamento muito grande que diz que os animais, eles têm uma certa vidência, né? Ou uma sensibilidade maior. E que alguns deles conseguem sentir a presença dessa energia espiritual. Não é verdade? A gente, às vezes, muitas vezes, eu cheguei a ter um animalzinho em casa, uma cachorrinha, e de vez em quando ela olhava para o canto da parede, ela latia que nem uma louca, desesperada, pulava, até que ela se acalmava. Eu ia, pegava ela no colo, ela se acalmava. Então eu falava: o que será que ela está vendo nesse canto para ela estar tão brava? Mas aí uns dizem: não, o animal não vê nada, não tem nada comprovado. Mas a gente percebe que eles têm sim uma certa sensibilidade, porque não teriam, né? Vamos lá. Nossos animais, quando estimulados com amor verdadeiro, desenvolvem a empatia, a dedicação e até mesmo a consciência. Assim, quando tratamos nossos animaizinhos com carinho, sua missão é concluída sem grandes esforços. E nós, por consequências, aprendemos mais sobre o amor incondicional. Quer dizer, nós só temos essa troca de amor com o animal. A gente ensina, mas também a gente aprende muito com eles. E eles estão cumprindo essa missão, aprendendo, né, a empatia, né, a paciência, o amor, o carinho, os sentimentos nobres, vamos entender assim. Entretanto, no caso da negligência e até agressão, as habilidades citadas anteriormente não conseguem ser desenvolvidas. Quer dizer, se ele não for tratado com amor, você estimular esse animal com agressividade, você está interrompendo o ciclo da troca do amor. É isso que está sendo colocado. Impedindo que esses animais, né,
cumpriu a sua missão. Ou seja, nós temos responsabilidade em relação à evolução dos nossos animaizinhos. E podemos criar muitos karmas negativos caso os atrapalhamos, sobretudo quando há maus tratos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas falam, é um animal, que importância que tem? É um ser vivo, é uma criatura de Deus. Deus criou o animalzinho, né? Podemos notar que fica clara a evidência da missão espiritual dos cães na Terra e como a presença deles em nossa vida nos ajuda a evoluir e vice-versa. Então, que tal fazer a sua parte e adotar um animalzinho? Certamente isso mudará a sua vida para sempre, recheando-a de muita luz e de alegria. É verdade, às vezes você vê uma criança tão triste, né? Uma criança que quase não brinca, principalmente os filhos que são filho único, né? Não tem um irmão para brincar. Você traz um animalzinho, ele faz companhia, a criança brinca, aprende a tratar com amor, tem a troca do amor, a criança se anima mais, ela desenvolve o amar, né? A forma de amar. Isso é muito bonito, muito, né? E aprende a respeitar os animais logo cedo, né? Aprende de cedo. Uma criança assim é um adulto educado, né? Sim, vai ser um adulto educado. Vamos lá. Existem pessoas que não gostam de cachorro, de gato e outros animais. Até de criança. Algumas detestam. Também muito não gostam de criança e nunca admitiram a possibilidade de ter filhos. Em razão de crença, sabemos perfeitamente o motivo pelo qual esse comportamento existe, estando atrelado a vivências passadas, muito embora a maioria das pessoas não acredite nisso. Pessoas que não gostam ou detestam cachorro ou criança não são dignas de confiança. E dia mais dia, menos vão apresentar comportamento instável e mostrar um caráter falso que pode ensejar algo até grave. São pessoas que ainda não se encontraram no mundo e buscam espaço para cumprir metas que nem sabem quais são. Já vimos pessoas que não gostam de cães, depois de algum tempo até adotarem um. Isso quer dizer que houve uma mudança no modo de pensar e de encarar a criação divina, já que os animais, e no caso específico o cachorro, é o mais evoluído companheiro no nosso planeta, né? Vamos falar dos gatos também, não é só cachorro, né? Nós estamos colocando os animais mais próximos do ser humano. Porque é mais fácil você encontrar uma família ou com gatinho ou com cachorro do que qualquer outro bichinho, né? Mas tem outros bichinhos, né? Que são interessantes. Tem coelhinho, hamster, tem cobra, tem macaquinho. Sim, são todos animaizinhos, né? São todos animais. Vamos lá. Já os gatinhos são um pouco diferentes, a função deles é outra. Os gatos não possuem sensor na visão, eles enxergam pessoas, espíritos e seres de casta ainda mais baixas. O que eles mais fazem é limpar o ambiente que os seus donos vivem. Eles enxergam onde a energia está ruim, está pesada. Eles vão até lá e ficam limpando essas energias. Quando é algo muito pesado, até mesmo para eles, a reação é aquela de ficarem apavorados, de saírem correndo. Quem nunca presenciou isso? Os gatos costumam fugir muito da casa. Isso é como um trabalho para eles, e é um trabalho que leva o dia todo. Quando você vê seu gatinho deitado, e principalmente pegando um banho de sol, não chame o pobrezinho de preguiçoso. Ele trabalha muito para manter o bem-estar de todos. Quando ele faz isso, só está recuperando suas energias, para depois continuar sua limpeza. E não é à toa que os antigos egípcios os adoravam tanto. Além disso, os gatos também são considerados reikianos. Reiki é uma técnica de cura espiritual utilizada através das mãos, quando aplicado por pessoas. Então, os gatinhos têm a capacidade de alinhar os chakras que estão desalinhados em seus donos, usando o próprio corpo, quando ficam se esfregando muito em uma determinada parte do corpo de alguém, como com as suas patinhas. Você já deve ter visto gatinhos massageando as pessoas com as patinhas. É que a gente chama de amassar o pãozinho, né? Então os gatos eles vêm na gente, em diversas partes do corpo da gente. Eles são muito especiais. Eu já tive cães, diversos cães. Hoje eu tenho gato, gosto muito dos gatos também. Bom, eu gosto de todos os animais, até de insetos, que eu passei minha vida estudando os insetos. Agora eu parei e me aposentei.
Então, eu sou uma pessoa não muito indicada para falar, porque eu gosto de todos os animais. É verdade. Mas o gato realmente é um animal especial. E é um animal que muitas pessoas ainda têm aquela algeriza, aquela estranha. Eu não gosto de gato. Eu a princípio, eu gostava só de cachorrinho, porque eu só tinha cachorrinho. Eu não me via assim, cuidando de um gato. Mas apareceu um gato na minha vida, eu mudei a minha forma de pensar, porque eu comecei a observar o animal, um comportamento diferente, que acalma o ambiente. E eu percebi que a energia da casa mudou. Inclusive, o grande psicólogo Jung, discípulo de Freud, recomendava que as pessoas, além de terem plantas em sua casa, tivessem gatos. Sim. Quando são nervosas, estressadas, porque ele desestressa a pessoa por causa do seu comportamento tranquilo. Ele traz o equilíbrio para casa, né? Aquela molezinha dele, né? Aquela preguicinha dele, transforma as pessoas num estado assim melhor de energia. Vamos continuar. Vamos lá. Continuando com os nossos bichanos. Os gatos costumam ser acusados injustamente de serem egoístas, mal-humorados, mal-educados, mas o que poucos sabem é que eles têm uma missão muito importante na vida dos humanos. É que, de acordo com a cor do pelo, esses gatos podem aliviar o estresse e atenuar os sintomas de humor negativo. De fato, em muitas culturas, os gatos são considerados autênticos guardiões espirituais, como na China ou no Japão, onde existe maneki-neko, né? Maneki-neko, que afasta os maus espíritos e atrai a boa sorte. Eles acham que é como ele é um símbolo da boa sorte, né, o gato. Os gatos, a sua função neste mundo é diferente, embora também tenha o objetivo de ajudar a humanidade. Eles atuam de forma alternativa. No caso do seu propósito, é limpar o meio ambiente em que vivemos. Eles percebem as energias ruins e pesadas e a limpam. No entanto, se as energias forem muito pesadas para eles, acabarão não suportando a carga, ocasião em que poderão entrar em desespero e tentar fugir de casa. Olha que coisa. E em alguns casos, adoecem e podem até morrer. Eu já vi isso. Acontece. De fato, em muitas culturas, os gatos são considerados autênticos guardiões espirituais. Novamente, os gatos têm uma missão na nossa vida. Todos os gatos têm um poder diário de eliminar a energia negativa que ficou acumulada em nosso corpo. Portanto, enquanto dormimos, eles absorvem essa energia e depois eliminam. Olha que interessante. Graças a Deus. A lição mais óbvia que todos os gatos são capazes de nos ensinar é de que a autossuficiência. Bichanos são animais independentes que normalmente não ficam chateados se você não fez uma festa para ele quando chegou em casa ou viajou por alguns dias. O mundo dos gatos gira em torno dele, não em torno do dono. Eles se amam, são elegantes e dão aos humanos uma lição de autoestima. Olha lá. Os cuidados com o seu corpo físico e espiritual também é uma grande lição. Um gato não faz suas necessidades no meio da sala e abandona. Ele sabe que aquilo é um rejeito e faz na sua caixinha e ainda tampa com areia ou no lugar escondido. Ele limpa-se todos os dias, insistentemente, dando uma lição de higiene. Já reparou que um gato sempre se espreguiça e estica-se por completo depois de acordar ou antes de partir para saltos e corridas? Eles alongam-se de uma maneira particular, única e eficaz, como se fosse uma massagem completa em seu corpo todo, cuidando das suas hábeis pernas e patas. Olha que interessante. Você já reparou que os gatos não gostam de barulho? Isso tem muito a ver com a espiritualidade do gato. Segundo os autores, os gatos são monges silenciosos, que passam por boa parte do seu dia meditando, ouvindo o seu próprio corpo. Quando ligamos uma música alta ou recebemos visitas barulhentas em casa, os gatos logo fogem e se preservam daquela algazarra que atrapalha os seus pensamentos. Olha aí. Olha só. Eu não sabia, né? Ficou sabendo por quê? Ficou sabendo. Então, quando o seu gatinho fizer isso, você sabe o que ele está fazendo.
Então há uma explicação para isso. Quem tem gatinho em casa, né? Chegou muita energia pesada, ele corre. Ah, corre. Eu tenho 2 aqui, eu sei. Vamos falar um pouquinho da alma dos animais, né? Animal tem alma? Ah, não tem? Não sei, né? Tem gente que diz que não. Diz que não. Você sabia que inseto tem cérebro? Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que não. Tem inseto tem sistema nervoso. Tem. E pasme, as células nervosas dos insetos é muito semelhante à do homem. Você tá falando que do conhecimento de causa. Quebrar o orgulho do homem. Mas vamos lá. O que acontece com a alma dos animais após a morte? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né, Mirta? Será que o bichinho vai para onde? Quando eles morrem fisicamente, isso é, desencarnam também como a gente, seu espírito é recebido por espíritos humanos, incumbidos de cuidá-los no mundo espiritual. Então, tem tutores lá do outro lado. Tem. Tá? Pessoas especiais, espíritos especiais, que gostam muito dos animais e sabem cuidar dos bichinhos. Então, ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos e logo reencarna para animar novos seres. Devemos lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Chico Xavier finalizou a mensagem da seguinte maneira: a alma de alguns animais pode, por exemplo, a dos cachorros, retornar rapidamente para seu dono através de outro animalzinho que nasce. No plano espiritual, os animais também trabalham quando se trata de regiões organizadas. No que tange ao selvagem, a dor os impulsionará na senda evolutiva, afirma Antônio Fernando Rodrigues na sua obra Como Vivem os Espíritos, né? E o sofrimento dos animais? Por que eles sofrem? Vamos lá saber. Se eles não devem nada, não têm maldade, né? Não são cruéis que nem o ser humano, por que sofrem? Os animais sofrem para que registrem em sua memória espiritual eterna que a dor dói. É ruim. E assim, ao evoluírem, alcançando a inteligência, já trarão na bagagem cognitiva que a dor deve ser evitada. A própria, por autopreservação, e a do próximo. Esta consubstanciada por Jesus, quando aconselhou que não fizéssemos ao trem aquilo mesmo que não desejamos para nós mesmos. Nada impede de considerar que a dor nos animais, completado o aprendizado, não mais se repetirá, sendo muito provável que ao desencarnarem, seja em que condições seja, o sofrimento é interrompido no ato da desencarnação e sob patrocínio caridoso dos missionários do amor eterno. Como a restauração perispíritica é uma realidade no plano maior, nada me impede também de imaginar que os perispíritos dos animais se danificados lá serão recompostos por chamados geneticistas siderais, os mesmos que promovem as modificações tendentes à escala evolutiva da espécie. Isso está escrito no A Grande Transição, na obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Diminua o seu estresse. Como assim? Ele é o melhor amigo do homem. O clichê é uma realidade. O cão é o que se pode chamar de pau para toda obra. Ele sempre está ao lado do seu dono, ou mesmo um animal da sua escolha. Quer dizer, tanto pode ser um cãozinho como um cachorro, né? Um gatinho, né? Para o animal, não importa qual a situação econômica, mesmo debaixo de uma ponte, o cão não larga o seu dono por nada. Você vê gente pobrezinha andando com aquele monte de cachorrinho, né? E onde ele vai, os cachorrinhos vão atrás. Para o cachorro, estar ao lado de quem ama é muito mais importante. Os peludos ficam super contentes ao lado do seu dono. A alegria é o cachorro e é tudo de bom. Mas é preciso pensar muito antes de comprar um. Ter um animal em casa, seja qual for, impacta a vida da família. Quer uma dica? Procure feiras de doação, realizadas por ONGs especializadas. O que não falta são peludos abandonados, loucos para encontrar uma nova família. Nesses eventos voluntários e veterinários, esclarecem todas as dúvidas para os futuros papais ou mamães que adotam conscientemente. Chico Xavier, quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimento sincero, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que
para que não sintamos a sua falta. Então a gente sabe que o animalzinho, diferente do homem, ele não desencarna e fica na erraticidade, né? Esperando para reencarnar, porque a erraticidade vem do erro. Como ele não tem erro, né? O que acontece? Automaticamente ele reencarna, né? Então nós vamos aqui a uma reflexão, né, desse tema que nós abordamos hoje. Animais têm instinto apurado e inteligência fragmentária, além de linguagem própria de cada espécie. Tem um princípio independente que sobrevive após a morte. Esse princípio independente, individualizado, algo semelhante à alma rudimentar, inferior à humana, dá-lhes limitada liberdade de ação, apenas nos atos da vida material. Assim, pois, não tem livre-arbítrio, essa alma, não sendo humana, é um espírito errante, ser humano, né? Aquele que pensa e age pelo livre-arbítrio, diferente daquilo que a gente colocou, o homem para o animalzinho, né? Allan Kardec, sobre a orientação da inteligência celeste, registrou a questão 598 a 600 do Livro dos Espíritos, que os animais, ao morrer, mantêm sua individualidade, permanecendo em vida latente, sob o cuidado de espíritos especializados, que o classificam e agrupam nos animais a reencarnação que não demora. Então, automaticamente, quando eles desencarnam, eles já reencarnam. Então, com um tempo muito pequeno, diferente do ser humano. Exatamente. Resumidamente, então, os animais têm uma espécie de alma, não é igual a nossa, mas tem. Tem. Nós, no Espiritismo, chama de princípio almínico, é um termo que a gente usa. Tá? Ao desencarnarem, a sua reencarnação é muito rápida, não é igual a nós. Tá? A dor para eles não tem o propósito aliás, para nós também tem, de ensinar, né? Ensinar aquilo que a gente não fez de forma correta. Mas para ele é um ensinamento voltado lá para o futuro, quando ele tiver consciência, saber o que dói, o que dói e o que não dói. Porque ele também está no processo de evolução. Exato, né? Exato, até para a própria sobrevivência dele, né? Se é um predador, ele sabe que se morder vai doer. Ele começa a aprender essas coisas. Então, os animais, e muitos deles, também têm o que nós chamamos de primórdios de inteligência. Alguns, os mamíferos, por exemplo, são os mais evoluídos. As aves também são muito interessantes. Eu não falo dos papagaios, né? Tem gente que gosta de papagaio, né? O papagaio fala. Periquitinho, né? Casa, é verdade. Fala. E vai por aí afora, né? Jabutis, tem bastante pets, né? Hoje em dia o pessoal está bem diversificado. Então isso é importante na vida da gente. E o que é importante também é esse desenvolvimento do amor para com eles, porque são seres divinos. Eu, por exemplo, eu tenho 2 gatinhos. Um, que é a minha saudosa esposa, enquanto eu na garagem da minha casa, ele está comigo até hoje, aquele pretinho. Acho que ele apareceu numa gravação passada. E tem um outro que uma pessoa que é minha amiga me deu, teve uma ninhada lá, falei, então me dá isso aí, né? Então tem um casalzinho aqui em casa que para mim são verdadeiros tesouros, são companhias, são muito agradáveis. Já tive diversos cães também e outros animais. Não vou ficar falando desses pormenores da minha vida para vocês. É importante que vocês tenham um animal, adote. E trata ele com muita responsabilidade. E faz bem para a gente, faz, né? Muito faz bem para a gente. Muito bem. Faz parte da família. Sem falar que faz uma companhia, né? Para as pessoas que moram sozinhas, um animalzinho é uma companhia, é muito importante. E outra, ele nunca vai reclamar de você. Não. Ele não vai reparar dos seus defeitos. Não. Ele nunca vai se meter na sua vida, ao contrário do Tem ser dia humano. Que você está mal-humorado, ele releva. Sim. Ele volta a chamar da mesma forma que ele estava anteriormente. São seres muito especiais. Infelizmente, pessoas que não gostam, não conseguiram desenvolver esse amor, são neutros até, e tem outros que têm raiva, esse que é o pior. Matam esses animais. Tem aquela repulsa quando o instinto, animal né? É uma coisa para se matar. Quantas vezes eu questionei, para quê? Qual a finalidade de você matar um animal que está quieto, parado ali? Não, eu não gosto. Mas tem muita gente... O bichinho não te faz nada. Não falei assim, mas tem muita gente que não gosta de você e não te matou.
deixou-se vivo, por que você tem que matar o animal? Deixa ele em paz, Verdade. né? Muita gente que não gosta da gente. Você ia falar um pouquinho das abelhas, dos bichos inteligentes? Vamos porque lá. Explica que você tem a formação nessa área, para que as pessoas entendam. Formação e informação. As abelhas e as vespas são insetos que têm primórdios de inteligência. O que é primórdio de inteligência? Eles conseguem resolver problemas. Olha que belezinha. Isso é científico. Isso não é uma coisa que alguém, porque eu gosto, é isso, porque eu acho que eles não acham, está comprovado cientificamente. Tem um caso, vou testar, classes, pode procurar no Google depois, o Dr. Von Frisch, ele foi ganhador do Prêmio Nobel, ele descobriu a dança das abelhas. O que é a dança das abelhas? Isso lá já faz décadas, viu, gente? Ele descobriu que a abelha, quando ela sai à procura de uma fonte de néctar ou de pólen, ela volta, principalmente aquelas que são mais experientes, volta para dentro da colmeia e, de acordo com a dança que ela executa dentro da colmeia, ela indica a direção dessa fonte de alimento, tá? E a quantidade que tem. Contabiliza. Ela, de acordo com os movimentos que ela executa, com o bater das asas, as outras se aproximam ao redor dela e interpretam. Uma linguagem, né? Outro caso que foi descoberto um pouco mais recentemente, essas formigas cortadeiras, que a gente chama de saúva, elas procuram uma fonte de alimento. Aí, quando a operária consegue achar uma fonte mais interessante, ela sobe até a árvore e começa a cortar e pega uma parte da folha não cortada totalmente e com a perna posterior, ela bate na folha, e batendo, vibrando a folha, quer dizer, aqui tem uma fonte de alimento. E, de acordo com os batimentos que ela dá, ela expressa também essa qualidade desse alimento e essa quantidade, que essa aqui é importante, isso aqui dá um alimento. Ela se comunica, né? E as outras vêm pelo som, que elas são cegas praticamente, localiza e faz o corte das folhas restantes da árvore. Né? Vê que interessante, né? Então, são primórdios de inteligência. Vespas, por exemplo, se você coloca no ninho dela, fecha o ninho dela, diversas vezes ela abre, fecha em outro lugar, ela vai conseguir descobrir uma forma de voltar para dentro do ninho. Então, isso aí são primórdios de inteligência. Tem diversos casos, não vou ficar aqui. O tempo fica muito extenso. Mas é isso aí, gente. Tá? A gente conseguiu passar a mensagem, então a gente tem que se preocupar muito, né? Tem alma e tem um pouco de inteligência, então não é para sair matando, não. Aliás, mesmo que não tivesse, nada disso não é para sair matando. São seres divinos, né? Criação divina. Tudo que Deus colocou na Terra é porque tem a sua importância e a sua missão. Claro. Tem gente que não gosta de planta. Você já ouviu falar pessoa que não gosta de planta? Não gosta de planta, tem gente que não gosta de música também. Tem quem não gosta tem de tudo, né? A gente sabe. E a gente respeita cada um a sua opinião e no seu tempo de evolução. Vamos entender assim. Eles estão aprendendo, né? Aprende. Então é importante deixar a mensagem aí de respeitar os bichinhos, amar os bichinhos e olhar eles com outros olhos. E aprenda com eles, porque eles têm muito a nos ensinar. Com certeza. Né? É criação divina, tudo que é criação divina, o amor está ali, gente. Vamos entender isso. Tá bom, Deus é amor, né? Não tem, adote um. Se você não tem um bichinho, adote um. É isso. Exatamente. Aí. Tem muitos precisando de uma família. E você não sabe a diferença que ele vai fazer para você. Com certeza. Trazer para você. Bom, acho que nós encerramos o nosso assunto hoje. Sim. Né? Um assunto gostoso de desenrolar, né? Muito bom. E deixamos... Eu vou dar um spoiler aqui. Na semana que vem nós vamos falar como vivem os espíritos. O que tem lá em cima? Porque nós falamos da colônia espiritual, agora nós queremos saber o que eles fazem em certos lugares, né? Tem os lugares. O que eles fazem? O que eles estão fazendo lá? Será que estão batendo papo, passeando? Como é que é? Dormindo? Tem os que dormem também, né? A gente vai falar sobre isso. Trabalhando, vamos ver. Vamos sondar a vida dos espíritos. Vamos descobrir o que é que eles fazem lá. Eles vêm olhar aqui o que a gente faz aqui, a gente vai saber o que eles fazem lá. Bom, até semana que vem, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Paz e bem para todos.